Olá pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série de vídeos sobre carência emocional. E nesse vídeo o tema que eu escolhi falar é: não importa aquilo que o outro faz, o que importa é aquilo que você faz, tá? E aí eu vou utilizar aqui um exemplo que eu também muitas vezes atendo muito, né? Casos mais ou menos parecidos com isso aqui que eu vou te contar. E vou usar esse exemplo e vou dizer assim como é que a gente na verdade deve fazer, né? Para determinar como a gente se sente. Muitas pessoas dizem assim que se sentem mal porque, aí vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu me sinto mal porque o meu marido faz isso, eu me sinto mal porque a minha filha fez aquilo, eu me sinto muito mal porque o meu colega de trabalho fez esse determinado ato que foi muito antiético, eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu sempre digo para as pessoas que quando a gente está mal pelo que os outros fazem, é porque a gente está pegando para a gente está deixando entrar na nossa mente um sentimento ruim associado àquilo que o outro está fazendo. Mas de certa forma você está inconsciente daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer sentir, daquilo que você quer realmente se focar para viver sua vida. Então deixa só eu dar um exemplo, né? Quando uma pessoa grita, por exemplo, quando uma pessoa faz um alto barulho, você tem ali a escolha se você quer dar o seu foco a isso ou não. Eu estou utilizando esse exemplo, pessoal, porque é uma coisa que, por exemplo, eu realmente tenho essa dificuldade, né? Tenho dificuldade com a questão de barulho, gosto de locais silenciosos, mas eu trabalho num local que é uma clínica, né? Que atende muitas crianças e que acaba que eventualmente tem ali muito barulho, né? Só que eu tive uma experiência, um contato com um cliente, um paciente que foi muito interessante. Ele passou a ser professor, né? Passou num concurso para professor e ele também enfrentou essa mesma dificuldade de viver em locais e ambientes que tinha muito barulho. E aí ele me disse que os alunos autistas, né, que ele atendia, que ele trabalhava, né, começaram a utilizar uma espécie de protetor, né, que se chama abafador de ruído, porque os autistas eles têm essa dificuldade com barulho muito grande, né? E aí o que é que acontece? E ele me disse que ele também passou a utilizar, comprou um abafador de ruído para ele, mesmo não sendo autista, mas para poder conseguir lidar, né, com essa questão do barulho no ambiente aí da escola, que é um ambiente que realmente assim, essa questão está muito presente. E eu estou contando tudo isso para dizer para vocês que eu também fiz a mesma coisa. Quando eu estou só, quando eu não estou aqui em atendimento, eu coloco aqui o meu abafador de ruído para poder me proteger desses barulhos aí que tanto antes me incomodavam, né? Mas veja só, eu deixei de me incomodar e deixei de esperar que as pessoas façam aquilo que eu quero, que as pessoas façam silêncio, que as pessoas se tornem ali quietas, caladas, né? Passei a entender que as pessoas lá fora não vão mudar. Se alguém tem que mudar, sou eu quem tenho que mudar. Sou eu que tenho que buscar as soluções para resolver aquele tipo de problema, para resolver aquele tipo de dificuldade. Então, pessoal, nesse sentido, uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é que aquilo que a gente sente é determinado por aquilo que, ou aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente ouve. Mas isso é uma coisa que eu super faço também aqui, né? Quando eu estou conversando com as pessoas, eu incentivo elas a observarem. O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem lido? O que é que você tem falado para as pessoas, né? Porque tudo isso, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente escuta, o que a gente assiste, o que a gente lê, vai muitas vezes funcionar como se fossem sementes, e quando a gente planta essas sementes na nossa mente, a gente acaba colhendo depois, né, mais daquilo que a gente plantou. Por exemplo, às vezes eu atendo crianças e os pais, às vezes por uma questão de não saber, acabam deixando que essas crianças assistam vídeos de terror, né? E eu sempre digo, mesmo que a criança diga que não tem medo daquele vídeo, ela está colocando essa sementinha na mente dela e aquilo depois volta, ou como ansiedade, ou como medo de dormir sozinho à noite, ou medo do escuro, ou medo de fantasmas, ou medo de bandidos, assaltantes. Mas a ideia é que aquilo que a gente bota na nossa mente sempre volta. Então é muito importante, pessoal, a gente ter o cuidado de... Pode até ser que você assista ali um filme de violência, um filme ali, né? Alguma coisa, né? Mas é importante a gente ter consciência do que é que a gente está consumindo, o que é que a gente está comendo de alimento mental, porque aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere,
de informações, vai funcionar como uma semente. A gente vai estar plantando essas sementes no quintal da nossa mente. E aí as árvores que vão crescer nesse quintal vão ser conforme aquilo que a gente plantou. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve utilizar uma parte do nosso tempo para ver vídeos de locais que a gente queira viajar, para a gente ver fotos, cenas, imagens de coisas que a gente quer conquistar, para que a gente possa ler livros que levem ao nosso desenvolvimento. Eu já falei aqui, né, do poder do subconsciente, que é um livro muito bom. Vou falar aqui também para quem quiser, todos os livros do Napoleon Hill ou da Louise Hay. Mas, por exemplo, né, sei lá, o Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill, é um livro fundamental aí, né, para o nosso desenvolvimento. O Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill, também é fantástico, né? Existem muitos outros, mas a ideia é, aquilo que eu leio também vai funcionar como sementes. E se eu não gosto de ler essas coisas e gosto de ler, sei lá, sobre guerra, sobre violência, sobre crimes, é importante eu ter um momento para ler essas coisas, mas eu também não ler só isso, né? Porque se eu alimento a minha mente só com isso, eu vou cada vez mais ter o meu foco, a minha atenção voltado para um sentimento de insegurança, para um sentimento de violência ou para conflitos. Eu vou estar plantando mais disso na minha mente e infelizmente é isso que eu vou colher na minha vida. Então a gente tem que ter cuidado também como a gente trata as pessoas, como a gente fala com as pessoas, porque o modo como a gente trata as pessoas pode estar plantando sementes de violência e aí o resultado é que a gente vai ficar com uma mente cada vez mais violenta, a gente vai chegar nos cantos procurando briga, procurando conflito. É importante que a gente aprenda a justamente que a paz da minha vida, a minha volta, do meu entorno, depende principal e fundamentalmente de mim, né? Então, a gente pode procurar e aprender a praticar a meditação, o mindfulness. Tem outros vídeos aqui no canal já falando disso também, né? A gente pode ler sobre isso, a gente pode entender como a nossa mente funciona, como fazer com que a nossa mente fique muito mais no aqui e agora, né? Que é toda a ideia aí do mindfulness, que é muito importante também. Mas a ideia é, se você é uma pessoa de paz, você planta sementes de paz, você cuida, cultiva essa paz e você colhe essa paz também à sua volta, né? E se por outro lado você vive alimentando brigas, alimentando conflitos, querendo ter razão, você acaba sempre encontrando mais situações de atrito, mais pessoas que se colocam ali, né, em conflito com você, e acaba que você colhe uma vida de muito mais atritos, insatisfação, insegurança. Então a gente pode e deve aprender a deixar que cada um pense o que quiser pensar, e a gente utiliza uma frase, eu falo uma frase que vem aí do poder do subconsciente, do Joseph Murphy, que é a seguinte frase, que é: no meu universo mental, eu sou o único pensador. Repetindo para você entender, no meu universo mental, eu sou o único pensador. Ou seja, somente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo é que vai determinar como eu me sinto. E se uma determinada coisa aconteceu, alguém brigou com você, teve um conflito de trabalho, teve um atrito, você está bastante chateado, está com o coração pesado, vai fazer tudo isso que eu estou te dizendo, rapaz. Vai cuidar do teu quadro da visão, vai ver um vídeo com as coisas que você quer conquistar na sua vida, vai ler sobre o teu desenvolvimento pessoal, vai ouvir sobre as metas, sonhos, objetivos, vai ouvir sobre como controlar a tua mente, tua experiência de vida, vai ouvir um áudio, vai ler um livro, vai procurar coisas que promovam bons sentimentos, porque a gente não pode deixar de pensar, o que a gente pode é trocar os pensamentos ruins e os sentimentos ruins por pensamentos mais positivos, por sentimentos mais positivos. E se a gente fizer isso intencionalmente todos os dias, existe uma chance de a cada dia e a cada ano a gente construir uma vida cada vez melhor, uma vida cada vez mais significativa. Deixe suas dúvidas, seus comentários, curta, comente, compartilhe e continue acompanhando o nosso canal. Até a próxima. Grande abraço.